Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos fazer um estudo do romance indianista. É muito importante também dentro da literatura do romantismo. Semana passada a gente falou sobre o romance urbano e essa semana a gente vai falar do romance indianista. Gonçalves Dias, em sua poesia indianista, transformou o índio em um participante decisivo no processo de construção da identidade nacional. Agora, na prosa que nós vamos estudar, José de Alencar fez o mesmo em alguns de seus romances, onde brota em meio à natureza exuberante modelos heróicos de índios, dos quais os brasileiros podiam descender, né, com orgulho. Nós vamos estudar isso hoje. Os índios chegam às páginas dos romances, né? José de Alencar irá apresentar alguns retratos específicos de heróis indígenas, indivíduos cujas ações inspiram admiração e espanto. Esses índios têm nome próprio, características definidas. Peri, Iracema, Jaguaré, Poti percorrem as matas brasileiras por meio de seus gestos nobres, participam do processo de gestação do Brasil, construindo mitos e lendas que remetem à fundação do país e ao nascimento do povo brasileiro. O romance indianista, pessoal, cumpriu um claro projeto literário, fornecer aos leitores brasileiros obras em que o passado histórico do país fosse reconstituído e, quando possível, ou inventado quando necessário, tá? O indianismo e o público. Então, nesse momento em que foram publicados romances indianistas, fizeram grande sucesso junto aos leitores, porque respondiam de modo direto ao gosto da época. Apresentavam o herói, né? Nós tínhamos o herói e a um passado histórico. Qual que era o nosso passado histórico? Nós não tivemos Idade Média, então o nosso passado histórico eram os índios, e pintado com as cores fortes dos valores burgueses. O Guarani, por exemplo, publicado como folhetim nas páginas do Diário do Rio de Janeiro, provocou uma verdadeira comoção popular. Aí nós temos 3 grandes obras de José de Alencar, né? E aí nós vamos começando falando sobre o Birajara, que aborda o momento que antecedeu a chegada dos colonizadores portugueses. Cada obra aí, é uma fase, tá? Ele dividiu assim o período de formação do povo e do país em 3 fases. E aí que tem esses livros que representam essas 3 fases, como eu falei do Birajara, né, foi a primeira fase. Nessa obra o leitor é introduzido uma série de lendas e mitos da terra selvagem e do povo que nela habitava. Depois foi publicado Iracema, né, trata do período inicial de ocupação das terras conquistadas, quando começaram a acontecer os contatos entre os índios e os europeus. Assim, né, que quem leu já Iracema sabe, da terra selvagem, do povo que nela habitava. Então, aí em Iracema a gente tem o que é o início do processo de miscigenação das 2 raças, o que nós poderíamos falar o branco com o índio. E o Guarani, que é o processo de colonização, já está adiantado, e o escritor procura mostrar como os nobres portugueses enfrentavam os desafios apresentados pela natureza virgem, além de enfatizar a importância do índio, verdadeiro herói americano, na superação desses desafios. O José de Alencar tinha plena consciência da missão dos românticos brasileiros, produzir obras que constituíssem uma literatura nacional. Em seus romances, o índio representava o casamento perfeito entre o elemento nativo e os valores burgueses que tinham na época. Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, pode me acessar pelo WhatsApp. Hoje nós vamos fazer um estudo de texto, mas bem curtinho mesmo, um trechozinho de uma dessas obras do indianismo.
Muito obrigada, boa noite.